Olá pessoas, bem-vindos ao Curiotube! Depois de bastante tempo estamos de volta e com uma novidade, temos mais uma apresentadora do canal conosco, a Big. E aí galera, tudo bem? Aqui é a Beatriz, do canal Animes e Games Diversos. E nesse dia eu vou estar aqui fazendo uma participação, para falar sobre piratas mais notáveis do mundo. Então, espero que gostem da participação. Tenham um bom vídeo. Hoje temos um conteúdo mais interessante. Roda a vinheta! Piratas famosos dos 7 mares. Número 6. William Kidd. William Kidd era um elegante escocês que já havia sido um cidadão líder em Nova York. Envolveu-se ativamente na construção da Igreja da Trindade, depois começou sua carreira como um corsário, originalmente enviado para livrar os mares dos piratas. No entanto, ele acabou se tornando um, mas com certa relutância. O corsário era um navio pirata que tinha autorização para circular, embora ainda fosse contra a lei, né? E eles agiam como piratas mesmo, saqueando, roubando, tudo mais. Mas digamos que esses piratas eram mercenários, pois eles viviam sob as ordens de um benfeitor para o qual trabalhavam. O que eu posso dizer sobre isso daí? Ele começa construindo uma igreja e depois ele vira ladrão. Ladrão! Não vou nem comentar isso daí. Primeiro começou, aí viu que era gostoso roubar e começou a ir pro lado do mar. Foi eleito capitão pirata por sua tripulação e seu maior feito na área foi atacar uma embarcação da East India Company. Quando ele soube que estava sendo caçado por esse ato, ele enterrou um pouco de seu tesouro na ilha Gardner, antecipando a sua utilidade como instrumento de negociação. Agora eu não entendo. Se ele percebeu que estava sendo caçado, o que adianta ele enterrar a porra do dinheiro? Vão dizer o quê? A gente vai chegar lá e vai dizer, olha, será que existia advogado na época que quando os caras chegassem lá ia dizer, olha, o dinheiro não tá comigo, não existe provas, tá certo? Então vocês não podem me pegar. Essa é a única forma de, dele pensar em esconder o dinheiro, velho. Eu não entendo o que tem na cabeça do cara pra ele pensar, a forma mais certa que tem é enterrar o dinheiro debaixo da terra onde ninguém sabe. E depois muitos deles nem sabem o que aconteceu com a porra do dinheiro depois. Cadê o dinheiro que tava aqui? E outro detalhe também, ele depois ia usar como instrumento de negociação. Aí ele ia falar, tá lá, tá embaixo da terra, mas tá lá. Quem é que ia acreditar na conversa do cara, ele dizendo que tem dinheiro enterrado? Ah, para, velho. Em agosto de 1697, ele, o William Kidd, fez um ataque mal sucedido a navios que navegavam com café moca do Iêmen, né? Mas depois pegou vários navios pequenos. Sua recusa, 2 meses depois, em atacar um navio holandês, quase levou sua tripulação ao motim, em uma troca de raiva que feriu mortalmente seu artilheiro, Guilherme Moura. Kidd levou seu prêmio mais valioso, o navio armênio Kedak Merchant, em janeiro de 1698, e afundou sua própria galera de aventuras, né, diga. Entre outras histórias sobre esconderijos de tesouros, ele supostamente enterrou tal The Gold Bug, né, que é uma espécie de escaravelho de Edgar Allan Poe, uma obra publicada mais ou menos em 1840. Ele se tornou um nome muito importante na literatura que romanceava os lendários piratas. Porém, contudo, todavia, né? O nosso querido William foi capturado em Boston e enviado para a Inglaterra, sua terra natal, para julgamento. Ele foi condenado à morte e morreu só depois de 2 tentativas frustradas na forca. Nas primeiras vezes, a corda seu corpo foi exposto e pendurado por correntes na beira do rio Tamisa. Acho que esse cara, ou a corda era muito ruim, ou ele era muito gordo. Porque não tem condição da corda ser arregaçada 2 vezes. O que os caras estavam fazendo? Tava jogando ele? Que pelos todos os filmes que eu vi, o cara aperta o negócio ali e aí cai o cara. Mas eu acho que dessa vez os caras pegaram e jogaram ele de tanta raiva pra ter torado a corda. Ou então ele era gordo demais. Quando soltaram ele, ele tentou ir pra debaixo da terra de uma vez só, aí a corda arrebentou. Não tem outra explicação pra isso daí, não. A não ser que ele tenha conseguido fazer o suborno, mas se ele conseguiu fazer o suborno, então não deu muito certo. Então, que ele escapou de 2 e na terceira ele morreu. E depois ainda
teve que ser exposto lá. Isso é que eu acho bizarro da cultura antiga, que o cara tinha que ficar exposto lá pra todo mundo ver. Era tipo o shopping center da cidade, era tanto na Idade Média quanto a cidade era isso daí. Era tipo o auge do shopping center, em vez de ver roupa, era ver gente morta pendurada lá. E você falava, nossa, que da hora, velho, olha só. Número 5, Bartholomew Roberts, o Black Bart. A tripulação de Roberts admirava sua coragem aventureira, chamando-o de a prova de pistola. Embora ele tivesse entrado na pirataria de forma relutante, pois quando mais jovem foi vítima de piratas durante um ataque ao navio, em que ele era um oficial de bordo. Acho que ele tinha aquela síndrome de marombeiro, sabe? Que se diz que é a prova de pistola. É por isso que ele chamava de prova de pistola. O engraçado disso daí é que já é a segunda vez que ele entra de forma relutante. Ela tá dizendo que os caras entram na pirataria de forma relutante. Tipo, o cara chega assim, ei, bora roubar ali? Não. Bora roubar? Não. É isso que eu penso quando eu vejo de forma relutante. E outro detalhe importante, então ele virou pirata também porque ele foi roubado. Então significa que se a gente for roubado, a gente vai virar ladrão como resposta. Se o cara matou, a gente vai matar também. Mano, não tem explicação isso daí, velho. A verdade é que ele sempre quis ser pirata. Isso é pura bobagem que os caras estão falando. Só tá esperando só um motivo só pra virar pirata. Bom, Bartholomew Roberts, né? Que talvez seja o pirata mais gentleman. Como fibusteiro, né, que é um sinônimo de pirata, tinha hábitos estranhos. Costumava vestir-se com um largo casaco vermelho com flores douradas estampadas. E era bastante religioso, trazendo ao peito um enorme crucifixo, decorado com diamantes. Ui! Diferente de maioria dos bucaneiros ou corsários, não gostava de rum, preferia chá. Do país de Gales, né, com comportamento inglês. Vai entender, mas tá bom, né? Era um homem rigoroso e severo, não permitindo que os seus marinheiros dormissem demasiado, obrigando-os a seguir às riscas, né, as regras da bordo. E tá errado? As quais incluíam um bom tratamento das mulheres, tratar bem as minas, né? Regras de boa educação, serviços religiosos ao domingo e proibição do consumo excessivo de bebidas alcoólicas. Só porque somos piratas temos que ser nem porcos, né? Que nada. Não nos confunda com essas corjas que você vê por aí. Seu nome de batismo era John Roberts, mas ele meio que adotou um nome de guerra, né? Coisa bem comum para os piratas da época, para Bartholomew Roberts. Ele serviu a Marinha Real Britânica, lá com seus 13 aninhos de idade. Mas com o tempo, parece que a rebeldia veio com tudo para o jovem Roberts, já que ele passou de marinheiro a tripulante de navio negreiro. Mas em meados de 1719, ele ainda não tinha 5 estrelinhas nos seus status. Ele era considerado ainda um cidadão honesto, mesmo o cara negociando e traficando escravos para lá e para cá. Mas já que o salário estava baixo, né, nesse emprego dele, ele se juntou finalmente a uma tripulação pirata de verdade. Mas como tudo que é bom dura pouco, a galera acabou caindo em uma armadilha e alguns tripulantes e seu capitão acabaram mortos. Sem ninguém para comandar a trupe, né, elegeram Roberts como o novo capitão. E ele seguiu seu rumo a fim de vingar seu antigo capitão e os companheiros caídos. Daí de quebra, né, ele começou a tocar o terror pelos 7 mares. Saqueou mais de 400 navios, com um registro grandioso, e capitaneou navios bem protegidos em cada jornada. Ele morreu em uma batalha vigorosa com um capitão britânico, Challoner Ogle, e deixou uma legião de admiradores. Quem já viu a foto dele sabe que ele parece o Afrodite de peixes, no estilo dele. Pronto, mano, imagine um Afrodite de peixes versão pirata. É isso que é o Bartholomew Roberts. Ele só ele ficar com a porra de uma rosa na mão, assim. Na mão não, na boca. Tem que ser na boca, com a rosa na boca, assim. E falando pros caras arrumar os dentes porque não gosta de marujo com corrupto. Mano, esse cara aqui é tipo aqueles boy lá que se esforça pra gostar de mulher, mano. É isso daí que ele é. Eu acabei de descobrir a verdade desse Black Bart. Número 4, Henry Avery, o Big Ben. Henry começou sua carreira naval da Marinha Britânica. Atuou em vários navios antes de se juntar a uma missão conhecida como Expedição Espanhola em 1693. Ele tornou-se capitão pirata através de um motim, levando a sua fama como um dos mais temidos e bem-sucedidos do Mar Vermelho. E mais um que tá arranjando desculpa pra dizer que virou pirata por causa de alguma coisa. Foi por causa do motim. É a mesma coisa de você estar preso, aí acontece um motim na cadeia, você vira bandido a partir dali. Ou seja, o cara queria ser pirata, mano. Teve motivo nenhum, não.
Além de ser conhecido como Big Ben, ele também era chamado de John Avery, Long Ben e Benjamin Brickman. Com apenas 12 aninhos, ele já trabalhava em navios mercantes e estava indignado com o tratamento que os marinheiros da Marinha Real, inglesa, sofriam. Eles eram tratados muito mal mesmo. Então, a fim de ter uma vida e comida, melhor, ele arrumou trampo num corsário mesmo, saqueando plantações americanas e afins para mercadores franceses. De todos os piratas que eu tô vendo aqui até agora, esse aqui é aquele famoso favela de condomínio. Favela de condomínio versão pirata, porque ele seguia uma carreira naval na Marinha Real Britânica. Ou seja, ele era uma almofadinha. Porque vocês estão ligados de quem que elas gostam, né, menor? Elas gostam dos favela. Então, ele nem fala muito. Ele não precisa falar nada que os caras na época devem olhar pra ele e falar: olha lá, uma almofadinha lá, querendo dar uma de pirata ali, ó. Foi aí que entrou para a tripulação do navio Charles II, do capitão Charles Gibson. Mas, um tempinho depois, a tripulação no qual ele fazia parte foi meio que vendido para a Espanha. Henry teve a ideia de pedir ajuda aos tripulantes de outros navios para tomar de volta o navio Charles II. Então, eles entraram em confronto com a galeria do La Coruña, a galeria espanhola que ficou encarregada de assumir o Charles II. Com o Henry ao seu comando, eles saíram vitoriosos. Depois da batalha, Henry veio visitar seu capitão, a fim de devolver a ele o cargo de capitão, mas ele recusou. Como Charles Gibson estava muito doente, Henry deixou ele ir embora. E junto com ele foram também alguns de sua tripulação, que não quiseram ficar com Henry. Henry assumiu então o posto de capitão. Dizem que entre eles, Henry estabeleceu um sistema até que bem democrático, para uma tripulação pirata. Enquanto capitãos de corso sobre as ordens da Inglaterra ganhavam até 14 partes a mais que os marinheiros comuns, seu capitão receberia apenas parte a mais de seu imediato, meio que parte a mais dos demais marujos. Todas as decisões seriam tomadas mediante uma votação, exceto em combate, onde as ordens do capitão deveriam ser absolutas. Eles votaram para a troca do navio do Charles II, que passou a ser chamado Fence. Algumas lendas nasceram sobre Henry Avery e sua tripulação. Muitas delas nasceram do livro de ficção The Life and Adventure of Capitão John Avery, de 1709, uma clara referência a Henry Avery. Neste livro estariam os relatos do diário de um holandês chamado Adrian van Buck, que teria escapado do suposto reino de Avery, em Madagascar. Lá ele teria feito uma cidade com as pilhagens que fez nos mares e seria seu próprio reino pirata. Apesar dele não ter muitos navios, os 2 que ele capturou estavam entre os melhores, os top do Oceano Índico, sendo um deles um navio do tesouro cheio de ouro e joias. Após conseguir uma grande riqueza, Henry Avery se aposentou, mas ele continuou a ser caçado por toda parte e o seu verdadeiro paradeiro no momento da sua morte permanece desconhecido. Ele voltou para casa da mãe dele, que é o mais provável quando favela de condomínio ele acaba de fazer a zoeira dele. A gente já sabe para onde ele foi já. E outra coisa, como é que o cara pode ser burro ao ponto de deixar a porra dos tesouros dentro da porra do navio? Aí o navio vai e quebra imagina, no meio de uma guerra naval, a porra do navio quebra, estilhaça todinho, você perde os tesouros todinho. Mano, que inteligência do caralho, velho. Não era à toa que ele era chamado de Big Ben, é cérebro grande. Aí seria Big Brain, é Big Ben. Mas é Big Ben mesmo, ele é uma explosão de inteligência. Número 3, John Rackham, Calico Jack. Calico Jack foi um pirata que navegou no Caribe, na costa sudeste dos Estados Unidos, durante a chamada Idade de Ouro da Pirataria. E olha que nem tinha PS2 nessa época. Rackham não era um dos piratas mais bem-sucedidos, e a maioria de suas vítimas eram pescadores e comerciantes com armas leves. Dizem que seu apelido, Calico Jack, surgiu por conta de suas roupas de calicô, que ele sempre vestia. Calicô é um tecido lá, bem esquisito. Sua tripulação era bem conhecida por ter em seu meio Anne Bonny, no qual era uma mulher casada por quem ele se apaixonou, e Mary Red, uma moça que se passava por um cara. Seria ela uma pirata tomboy? São as mulheres muito famosas no mundo pirata. A única coisa que eu me lembro disso daí é Assassin's Creed lá, o Black Flag. Essa é a única coisa que eu me lembro dessa parte. Não vou nem comentar mais porque foi muito mais foda isso daí. Ele também é bastante conhecido pelo nascimento da Jolly Roger, a clássica bandeira de caveira pirata. Jolly Roger provavelmente vem de uma gíria francesa,
Julie Rouge, que significa algo como vermelho airoso, né? Outras fontes dizem que pode ser uma referência a um grupo pirata asiático chamado Ali Raja, e provavelmente também que venha do termo rogue, né? Que significa algo como vagabundo, vadio e tal, né? Em inglês. Jack Hackham serviu sob o comando do notório pirata Charles Vane. Os serviços de Hackham duraram até um dia em que Vane recusou-se a engajar-se em uma batalha do veleiro francês. Graças à recusa de Charles Vane, sua tripulação resolveu fazer um motim e foi nomeado Hackham como o novo capitão, né? Logo após ser nomeado como capitão, Hackham atacou o veleiro francês e o derrotou. Número 2. Sir Henry Morgan. Caribe espanhol no final de 1600. Discretamente sancionado pela Inglaterra, Morgan tornou-se o chefe da frota jamaicana e com sucesso minou o domínio espanhol, prejudicando a normalidade nas Índias Ocidentais. Ele pode ter saqueado mais de 400 navios ao longo de sua carreira pirata. Sua maior conquista foi tomar a rica cidade do Panamá com 30 navios e 1,2 mil homens. Foi devido a essa incursão que ele foi preso e levado de volta para a Inglaterra. Depois ele conseguiu retornar ao Caribe e viveu na Jamaica até o resto da sua vida. Ou seja, ele invadiu a cidade, depois voltou e invadiu a cidade de novo e ficou de boa. Essa é a conclusão. Então você pode ver que os caras que faz mais coisa é os que se salvam. E aqueles que faz menos coisa são os que morrem. Essa é a lógica do negócio. Você tem que invadir o Panamá, você tem que ter os barcos mais fodidos, você tem que ser mimadinho para conseguir alguma coisa, pelo que eu tô vendo aqui nessa história. Número 1. Edward Teach, Barba Negra. Embora tenha havido piratas mais bem-sucedidos, o Barba Negra foi um dos mais conhecidos, além de ter sido amplamente temido no seu tempo. Quem não conhece, pelo amor de Deus, não é novidade pra ninguém. Jura? Sério, jogador? Comandou 4 navios e um exército pirata de 300 pessoas no auge da sua carreira. Barba derrotou o famoso navio de guerra, o HMS Scarborough, em uma batalha marítima. O cara quis imitar o Leônidas, praticamente. Esse cara é o Leônidas do mar. Com 300 pessoas derrubar a porra do navio de guerra do caralho, não tem explicação do que porra que ele usou. Muito provavelmente ele estava usando algum titã do Attack on Titan para fazer uma porra dessa daí com 300 pessoas. Assim como muitos, ele também começou sua carreira como um corsário. Em 1717, Barba Negra trabalhou em conjunto com o pirata Benjamin Hornigold para saquear 120 quilos de farinha da Havana, né? Os caras deveriam mesmo curtir uma massa, né? Como todo bom pirata, Barba Negra também tinha uma Jolly Roger, nome dado às bandeiras de pirata, né, que geralmente indicavam a mesma coisa, né? Perigo. A bandeira do Tete, né, que era um esqueleto com chifres, né, simbolizando o próprio demônio, né, segurando um arpão e uma ampulheta enquanto mira sua arma para um coração. Nossa, que coisa mais sanguinária, né? Ele era conhecido por enfrentar as batalhas segurando 2 espadas, tendo ainda facas e pistolas no cinto e em um tipo de colete. Que isso? Beurel Cervantes do Soul Calibur. Ele capturou mais de 40 navios mercantes no Caribe e, sem vacilar, matou muitos dos prisioneiros reféns. Barba Negra também era conhecido por ser muito mulherengo, mas embora ele tivesse muitas mulheres não oficiais, ele foi apenas casado com uma menina de 16 anos. Diz a lenda que ele a ofereceu como um presente para sua equipe depois que ela tentou corrigir o seu jeito de ser. Boomer Detected. Barba foi morto e decapitado após uma batalha com a Marinha Real, e sua cabeça foi levada com um aviso para outros piratas para ser exposta no rio Hampton. Eu acho que terminou, né? Vocês podem ver que os piratas são tipo os traficantes do mar, como antigamente tinha, como tem hoje, só que hoje em dia tá na terra, e lá era no mar que eles faziam as porra. A gente pode ver também que tinha uns caras que idolatrava os piratas também, que queria ser pirata, inclusive até os bichos lá que vivia dentro da marinha também, ou seja, a mesma idolatria que tem hoje em dia, então continua a mesma merda essa porra. E é isso então, pessoal, estes foram os piratas mais notáveis dos 7 mares. Se você gostou, deixa seu like, compartilha, comenta e vamos ajudar o Curió a crescer. Forte abraço e até mais!